Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Semana de trabalhos no plenário começa com a expectativa de votações do projeto da renegociação das dívidas dos estados. E os líderes dos partidos entram na reta final de negociações para definir a divisão do comando das comissões temáticas. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. A reunião de líderes acontece às 11 horas da manhã, vai definir que partido fica com qual comissão permanente e os líderes discutem ainda a pauta de votações da semana. E do corredor das comissões também ao vivo, Mariana Prichitsky. A Comissão da Reforma Trabalhista começa essa semana com audiência pública. Na reforma da Previdência tem seminário internacional. Hoje é terça-feira, 14 de março. Agora em Brasília, 9 horas em ponto. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. A proposta que cria o regime de recuperação fiscal dos estados deve movimentar o plenário da Câmara nesta semana. É um tema polêmico, porque prevê contrapartidas que devem ser oferecidas pelos estados que aderirem ao novo regime. Nesta semana, a pauta de votação do plenário da Câmara tem quase 30 propostas que podem ser avaliadas. Nem todos os assuntos estão nesta lista oficial. Pode entrar e gerar o maior embate a renegociação das dívidas estaduais. Essa renegociação dos estados com a União pode permitir que os governadores fiquem sem pagar as parcelas por 3 anos. Mas, em troca, precisam aceitar condições como aumentar a contribuição previdenciária dos servidores públicos e privatizar empresas públicas. Esta é a segunda vez que o governo tenta aprovar as contrapartidas em menos de 6 meses. Dá uma carência de 3 anos para pagamento da dívida, você joga a bomba no colo do futuro governo e você não resolve o problema dos estados e privatiza todo o patrimônio público do estado que vai ter a sua dívida renegociada. Renegociar as dívidas, sim. As contrapartidas que prejudicam os trabalhadores e prejudicam e priorizam a privatização do patrimônio público dos estados, não. O governo federal não pode simplesmente socorrer os estados que não cumpriram as suas responsabilidades, que até seria um desequilíbrio com os demais estados. Então, por essa razão é que eu acho que se pode até discutir que tipo de contrapartida, mas o governo federal não pode, não deve e não pode abrir mão das contrapartidas. Também pode ser votada a proposta que aumenta a punição para crimes de pirataria, podendo chegar a 4 anos mais multa. Outro projeto na pauta estende o prazo até 2021 para as prefeituras acabarem com os lixões. Hoje, os municípios estão muito preocupados com essa situação, mas muitos deles não têm a menor condição de resolver. Eu acho que esse escalonamento aqui por população de municípios, eu acho que vai melhorar e resolver um pouco desse problema. Lixão a céu aberto é um vetor de doenças, é um problema de saúde pública. E não dá para nós convivermos dessa forma. Enquanto não houver uma alternativa a ser apresentada, nós seremos frontalmente contra esse projeto, senhor presidente. Na quarta, está marcada a votação final da proposta que muda a Constituição para permitir que universidades públicas cobrem por cursos de pós-graduação. Vamos conversar ao vivo com a repórter Carolina Nogueira, que está no Salão Verde. Bom dia, Carol. Então temos lixões, pirataria, renegociação da dívida dos estados. É uma pauta importante essa semana, hein? Exatamente, Vera, mas a maior expectativa mesmo é para a definição aí da presidência das comissões permanentes. Já se fala nisso há algum tempo, na semana passada já houve bastante negociação sobre esse assunto. Algumas comissões permanentes, como a de Constituição e Justiça, a de Seguridade Social, ainda renderam algum tipo de embate na semana passada. Para a gente entender, as comissões permanentes elas são distribuídas pelos partidos em função da proporcionalidade partidária, mas sempre há aí margem para negociação, algum partido que pretenda, que prefira uma comissão e não a outra. É isso que a gente vai, então, o resultado dessa negociação, a gente vai acompanhar depois da reunião de líderes de hoje, às 11 horas da manhã. Sobre esse assunto e também sobre a pauta da semana, a gente conversa agora com o deputado Mauro Pereira, que é do PMDB do Rio Grande do Sul, é vice-líder do partido dele, e o deputado Léo de Brito, também vice-líder do partido dele, do PT do Acre. Deputado Mauro Pereira, já tem alguma definição sobre que comissões permanentes o PMDB deve ficar? Como é que está essa negociação? Bom, primeiramente cumprimentar a tia Carolina, cumprimentar a todos os telespectadores. Na verdade,
O meu líder, Baleia Rossi, ele está em permanente reunião, inclusive ontem também com o presidente Rodrigo Maia e os demais líderes, justamente para que haja uma harmonização na direcionamento dessas comissões. Nós estamos aí com a mesa pluripartidária e é lógico que é muito importante que todos os partidos sejam beneficiados, em especial os maiores partidos, e eu espero que seja escolhido os melhores, as comissões, porque nós precisamos dar um retorno à sociedade, um retorno rápido. O Brasil precisa de agilidade. Nós temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e é lógico que os nossos votos, o nosso trabalho aqui pode sim ajudar na recuperação do nosso país junto aos investidores nacionais e internacionais. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que vai haver um consenso e no final do dia nós vamos ter sim as comissões já postas e com os líderes e com os deputados que com certeza irão fazer um grande trabalho. Exatamente, deputado. A expectativa é o início dos trabalhos das comissões permanentes amanhã. Deputado Léo de Brito, como é que fica essa discussão do lado da oposição? O que muda, dependendo de que partido assume a presidência de cada uma das comissões permanentes? Bem, a oposição, nós do Partido dos Trabalhadores, os partidos da oposição, vamos lutar para estarmos bem posicionados nas comissões, não só nas comissões que nós vamos presidir, como também a participação efetiva nas comissões permanentes, que são importantes porque aqui é que está o grande debate da casa, uma participação forte, inclusive da sociedade, nos diversos temas que são tratados aqui nas comissões permanentes, e nós do Partido dos Trabalhadores e da oposição estamos pleiteando comissões importantes, como a prioridade do nosso partido, que é presidir a Comissão de Seguridade Social e Família. Enquanto as comissões permanentes não começam a funcionar, todo vapor aqui na casa, o funcionamento das comissões especiais, como, por exemplo, a Comissão Especial da Reforma da Previdência, que hoje tem um seminário internacional que acontece, outras audiências públicas. Tem também a expectativa para o fim do prazo da apresentação de emendas lá na comissão. Qual que é a expectativa dos senhores para a discussão? Deputado Mauro Pereira, houve aí algum tipo de recuo em relação à reforma da Previdência, uma sensação de que está havendo uma rejeição da população? O senhor concorda com isso ou não? Não, primeiramente, está tudo sendo feito com muita democracia. Nós estamos tendo audiências públicas, 2 por semana, está sendo muito bem conduzido o trabalho pelo nosso presidente, deputado Marum, com o nosso relator, Arthur Maia, e também os partidos de oposição trouxeram para fazer palestra pessoas de alto gabarito e nós também, o governo também expondo a real situação da Previdência. É lógico que nós temos muitas pessoas que estão aí preocupadas, até porque o que está sendo vendido para a sociedade, em especial pelos partidos de oposição, as centrais sindicais, estão faltando, com a verdade, uma série de detalhes da Previdência. Mas, com o tempo, nos debates, as coisas irão se clareando. E os partidos de oposição estão fazendo, não só de oposição, também da base, estão fazendo emendas que serão protocoladas no dia de hoje, e essas emendas elas vão ser debatidas na comissão, e com certeza aquilo que tiver de excesso, quem vai ter a responsabilidade de mudar é o Congresso, que o governo mandou o projeto. E é lógico que nós temos a soberania e nós, dentro do processo democrático, nós podemos sim fazer mudança, só que essa mudança, é lógico, se houver, ela tem que ser mudanças com uma base legal e que realmente não prejudique a estrutura do projeto, porque, na verdade, o projeto é para salvar as finanças do nosso país e garantir que os nossos aposentados, os futuros aposentados, possam receber o seu salário em dia, sem ter sobressaltos, como está acontecendo nos estados que estão endividados, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. E o governo está bem empenhado na aprovação dessa reforma, né, deputado? Agora mesmo está tendo uma reunião aqui com líderes aqui da Câmara dos Deputados, o próprio presidente Rodrigo Maia, também com o secretário de governo, para discutir essa reforma. Deputado Léo de Brito, hoje ou amanhã, prazo final para recebimento de emendas. Até agora já são 56 emendas apresentadas. O que o senhor acha que pode mudar nesse texto enviado pelo governo? Olha, esse texto enviado pelo governo, para ele ficar ruim, precisa melhorar muito, porque quem anda nas ruas, quem conversa com a população sabe da preocupação dos trabalhadores rurais
que vão ter que trabalhar 10 anos mais, no caso das mulheres, para se aposentarem, contribuir durante 25 anos. É o fim da aposentadoria rural. No mês das mulheres, um presente de grego igualar mulheres que têm dupla, tripla jornadas a homens. E contribuição por 49 anos para aposentadoria integral. Uma regra de transição que cria uma série de injustiças. E os benefícios de prestação continuada que pessoas com deficiência, pobres e idosos de 70 vão ter que ter acesso aos benefícios com 70 anos, inferior ao salário mínimo. Então é muita maldade, são muitas coisas ruins. Por isso que a própria base do governo passou aqui semanas e semanas coletando assinatura para as emendas, porque nem a base do governo concorda com esse pacote de maldades que é a reforma da Previdência. E, claro, tudo sendo votado a toque de caixa. Não dá para fazer uma discussão dessa, que inclusive o governo gasta milhões em propaganda, com muitas informações desencontradas para tentar convencer a população de que ela deve abrir mão dos seus direitos, ser votado num prazo tão exíguo, tão curto como o prazo que nós estamos tendo agora. O governo já quer votar agora no mês de abril, ligou o rolo compressor, está fazendo pressão sobre a sua base e claro que nós da oposição vamos fazer uma grande resistência para tentar aprovar as emendas, mas o que nós queremos mesmo é que o governo retire esse projeto para que ele seja rediscutido com a sociedade. Para a gente encerrar bem rapidinho, uma pergunta para cada um de vocês sobre a pauta da semana. Prorrogação de prazo de lixões, a questão também de aumentar a pena para o crime de pirataria, mudanças nos fundos de pensão e também a questão de poder cobrar as universidades públicas pelas pós-graduações lato sensu. O que o senhor acha que pode ser votado efetivamente disso, deputado? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer ao deputado Léo de Brito que o que nós estamos fazendo é recuperando o nosso país, porque depois de 13 anos do governo do PT, o remédio tem que ser amargo mesmo, até porque quebraram o nosso país, tem 13 milhões de desempregados e nós não podemos ser demagogos como a Dilma e o Lula foi. Nós temos que prometer e garantir para que os aposentados, os que irão se aposentar, eles irão receber os seus benefícios nos próximos anos. Essa é a preocupação do governo. Quanto aos projetos, eu não tenho dúvida nenhuma, essa penalidade maior para quem produz produtos piratas será aprovado, que é a consciência geral aqui dessa casa, e os demais, a renegociação da dívida dos estados, é muito importante. O Rio Grande do Sul, o estado do Rio de Janeiro e também Minas Gerais são estados importantes da federação que ao longo dos anos tiveram problemas administrativos e que agora precisa ser saneado. Aquele povo é um povo brasileiro, é um povo que não tem culpa do que aconteceu, dos desmandos dos governos, e nós agora, a Câmara, nós temos que tratar os entes da federação de uma forma como irmão. E esse Estado precisa de apoio e nós precisamos aprovar a renegociação das dívidas para que os Estados possam sobreviver e manter o pagamento dos seus salários, dos cumprimentos das dívidas dos governadores em dia. Deputado Léo de Brito, você acha que a renegociação passa essa semana? Olha, eu acredito que não. Nós tivemos aí o PLP 257, a base do governo se rebelou na última votação, no final do ano passado, e o governo insiste. Esses pontos que estão sendo tratados agora, no caso do aumento das contribuições previdenciárias e também das privatizações das empresas dos estados, já foi tentado pelo governo no ano passado. E agora o governo insiste mais uma vez. É importante que haja renegociação, nós somos a favor. Agora, com esse tipo de imposição leonina que o governo federal está impondo aos estados e prejudicando servidores e prejudicando o patrimônio público, nós somos contra e acredito que não vai haver consenso no Colégio de Líderes para a votação desse projeto, que é um projeto nefasto para os estados e para a população dos estados da federação. Deputado Léo de Brito, deputado Mauro Pereira, muito obrigada pela entrevista. A gente volta com a Vera. Obrigada, Carol. O PMDB diz que vota, o PT diz que não vota, né? No meio dessa polêmica toda, as contrapartidas, vamos acompanhar tudo aqui pela TV Câmara. Obrigada. Bom, um assunto agora é a reforma trabalhista. A comissão especial que analisa a reforma ouviu representantes das confederações patronais que elogiaram as mudanças propostas. Na audiência pública, eles defenderam que é preciso modernizar as leis para garantir mais empregos. Do outro lado do debate, parlamentares de oposição estão preocupados com a possibilidade da reforma não chegar a ser votada em plenário.
As entidades patronais elogiaram o texto da reforma trabalhista em análise na Câmara. Todos os debatedores afirmaram que a atual legislação está desatualizada e dificulta a geração de empregos. O representante da Confederação Nacional do Comércio afirmou que a proposta não retira direito dos trabalhadores e vai ajudar a reduzir o número de ações judiciais da Justiça do Trabalho. Por conta do vácuo da lei, por conta de uma falta de especificidade para certas coisas, o que acaba ocorrendo? Há muita interferência do Poder Judiciário. E o juiz tem autonomia para decidir da forma como ele entender. O assessor jurídico da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, também elogiou a possibilidade de realizar acordo direto com os empregados, como está previsto na reforma trabalhista. Para ele, a negociação será importante para adequar a realidade da empresa e evitar demissões. Nós não podemos perder de mente que em um cenário de crise, ajustes precisam ser feitos. Ajustes de jornadas, ajustes em alguma situação, hora em itinerário, alguma coisa do gênero. É muito melhor você ajustar algum direito do que suprimir o posto de trabalho. Esse talvez tenha sido o maior erro nosso, eu digo, daqueles que defendem a negociação coletiva, porque jamais o negociado pode prevalecer sobre o legislado. Há que sempre na negociação coletiva respeitar o que está consignado em lei e na Constituição. O que nós estamos dizendo é que a negociação coletiva tem força de lei entre as partes. Os deputados da oposição não concordaram com os argumentos dos representantes das confederações patronais. Além disso, o deputado Leonardo Monteiro questionou o risco de votar a reforma trabalhista somente na comissão especial, sem passar pelo plenário. Diferente da reforma da Previdência, que é proposta de emenda constitucional, essa irá para o plenário. E o nome de todos nós deputados vai para o painel, onde vai estar colocado lá quem votou sim e quem votou não. Mas essa reforma trabalhista vai ser votada no âmbito da comissão, no âmbito aqui da comissão, portanto não irá em plenário. Então a população, por exemplo, não vai ter nenhuma oportunidade de acompanhar a votação. Mas o relator da reforma trabalhista acredita que a proposta seja votada também no plenário. E a meta é que essa votação aconteça até o começo de maio. Neste mês de março, a comissão especial deve manter as audiências públicas para ouvir mais opiniões de pessoas e entidades envolvidas no assunto. O tema ele é muito complexo e muito vasto, né? A gente está tratando de uma legislação que lida com a vida de quase 50 milhões de brasileiros que estão formalmente no mercado de trabalho, mas nós temos que ter uma responsabilidade também com os outros 50 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho, ou porque estão desempregados, ou porque estão subempregados, ou ainda porque desistiram simplesmente de buscar o emprego porque estão no absoluto desalento. E a Comissão Especial da Reforma Trabalhista tem reunião marcada para hoje. Quem tem as informações é a Mariana Pichitsky. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Falar um pouquinho da agenda da tarde aqui no corredor das comissões. Como não tem comissão permanente funcionando ainda, os destaques ficam por conta das comissões especiais e das CPIs, comissões parlamentares de inquérito. Falando da reforma trabalhista, hoje tem uma audiência pública com vários convidados de setores diferentes, uma pesquisadora da Unicamp, também o presidente da FEComércio Santa Catarina, outro representante da CNA, como nós vimos na reportagem que já teve aqui em uma audiência pública, também o presidente da Fiesc e de outros, também da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, trabalhadores do comércio e serviço e também o diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEES. Então, essa audiência pública da Comissão da Reforma Trabalhista acontece hoje à tarde. Vamos falar então um pouquinho da reforma da Previdência, que também tem um evento hoje à tarde, mas é um seminário internacional para ouvir como anda, como está o sistema da Previdência em outros países. Vem um representante do Chile, um representante do Canadá, também tem um representante da Itália e um representante, o economista financeiro líder no Banco Mundial. Então, um evento da Comissão da Reforma da Previdência, o seminário internacional, também marcado para hoje à tarde. Daqui a pouco eu volto, Vera, com mais informações de outros eventos aqui no corredor das comissões. Obrigada, Mariana. E você já viu nesta edição do Câmara hoje, semana de trabalhos no plenário começa com a expectativa de votações do projeto da renegociação das dívidas dos estados. E os líderes dos partidos entram na reta final de negociações para definir a divisão do comando das comissões temáticas entre as legendas.
Agora em Brasília, 9h19. E você vai ver depois do intervalo. Polêmica leva a projeto de lei que visa a proteção de dirigentes estudantis contra perseguições políticas para análise do plenário. E mais. Se a construtora decretar falência, compradores de imóveis devem ter prioridade na devolução do dinheiro investido. Os detalhes desse projeto você vê já já. Em Brasília, 9h20. O Câmara hoje está de volta. Os deputados realizaram nesta segunda-feira uma sessão solene em homenagem à campanha da fraternidade. Esse ano, o tema escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, foi Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. O Brasil tem 6 biomas catalogados. 2 deles não são protegidos pela Constituição Federal, o Cerrado e a Caatinga. Todos os anos, na época da Quaresma, a Igreja Católica lança a campanha da fraternidade. Sempre é escolhido um tema para reflexão, para despertar a solidariedade dos fiéis e da sociedade. Este ano o assunto é o meio ambiente, os biomas e a defesa da vida. O Brasil possui 6 biomas, sendo a Amazônia o maior deles. Entretanto, temos 2 biomas que não estão protegidos pela nossa lei maior, que é a Constituição Federal. São os biomas do Cerrado, que é considerado o mais antigo, e o da Caatinga, que tem distribuição exclusivamente brasileira. Se os demais biomas que são protegidos sofrem com as ações predadoras do homem, imagine esses que ainda não o são. Até quando o ser humano vai tratar a natureza simplesmente como um objeto de lucro? Qual o mundo que entregaremos para os nossos filhos, para os nossos netos e gerações futuras? Nós temos biomas que ainda não estão protegidos pela nossa Constituição ou pelas leis, especialmente o bioma onde nós vivemos aqui em Brasília, o Cerrado. O Cerrado está sendo tremendamente agredido. E nós, devagar, vamos nos dando conta em Brasília da agressão, porque começamos a sentir falta d'água. A falta d'água não é apenas porque não chove. É que os rios aéreos, assim chamados, não chegam mais ao Cerrado, porque não tem condições de aqui chegar, porque estamos eliminando a mata do Cerrado, o bioma Cerrado. Então é importante que nessa casa legislativa esse bioma também seja protegido. Um dos autores do requerimento para a realização da sessão solene, deputado Nelson Pellegrino, lembrou o que disse o Papa Francisco sobre a campanha da Fraternidade 2017. Deus foi muito generoso com o Brasil, ele foi pródigo com o Brasil. De fato, o Brasil é um país abençoado em relação à sua natureza, aos seus biomas. E a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor aprovou uma proposta que garante, em caso de falência da construtora, prioridade aos compradores de imóveis na devolução do dinheiro investido. Isabela comprou um apartamento na planta em 2007 que deveria ficar pronto em 2 anos. Mas após 1 ano pagando as prestações, a construção do prédio nem tinha começado e a construtora declarou falência. E eles tinham um projeto muito bonito, com piscinas, com áreas de convivência, e a gente cria todo um sonho de morar ali, e daqui a pouco a gente vê isso virar um pesadelo, né? Porque a gente não conseguiu nem meu dinheiro de volta, fiquei passando por várias audiências judiciais, tive que prestar depoimento. Para tentar evitar casos como esse, em que as pessoas ficam sem receber os valores pagos na compra de um imóvel, a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto que busca alterar a lei de falências para priorizar o pagamento dos compradores. O brasileiro ele tem como sonho ter a casa própria, né? E esse projeto visava exatamente garantir que quando o brasileiro entrasse num financiamento para comprar a sua casa própria e a empresa construtora falisse, ele teria garantido o direito de receber os valores já pagos, né? O projeto foi aprovado com mudanças. Segundo o relator na comissão, o texto original poderia causar disputas judiciais. Por isso, ele manteve a prioridade para os compradores de imóveis,
mas em outra relação de credores. Vou trabalhar, lutar para que seja aprovado esse substitutivo, porque ele é muito mais seguro. Nós estamos jogando, esse meu substitutivo está jogando a favor do cliente. A proposta ainda deve ser analisada por mais 2 comissões na casa, podendo sofrer alterações. E um projeto de lei que visa a proteção de dirigentes estudantis contra perseguições políticas deve ser analisado pelo plenário da Câmara. Originalmente, bastaria a aprovação nas comissões, mas o assunto é polêmico e a palavra final agora vai ser dada por todos os deputados. O movimento estudantil ganhou força no Brasil a partir de 1937, com a criação da UNE, a União Nacional dos Estudantes. A atuação dos estudantes organizados foi decisiva em momentos históricos do país, como nas diretas já e no impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Agora, um projeto de lei em análise na Câmara protege os dirigentes dessas entidades de possíveis perseguições em virtude da atuação política. A proposta proíbe que eles sejam expulsos da faculdade ou que deixem de receber bolsas ou financiamentos estudantis por causa da atuação no movimento estudantil. A vice-presidente da UNE no Distrito Federal elogiou o projeto de lei, que também obriga que seja feita a reposição de conteúdos e provas quando houver atividades relacionadas ao movimento estudantil. A gente, claro que tenta sempre estar presente nas provas, não passar do número máximo de faltas para conseguir, como eu falei, acompanhar a atividade acadêmica, né? Mas quando a gente tem atividades que são inadiáveis, a gente conversa com os professores, né? Mas a questão é justamente essa, nem todo professor apoia ou entende ou considera aquilo de fato como uma parte da sua formação, né? Então a gente depende muito da boa vontade dos professores, assim. Então acho que esse projeto ele nos traz esse direito de poder participar das movimentações e também continuar a nossa atividade acadêmica, né? Nós precisamos garantir ao dirigente estudantil que se propõe a representar os seus colegas, os seus pares, dentro da sua escola, dentro da sua universidade, algum tipo de estabilidade, para que ele possa sair às ruas, possa levar as bandeiras da juventude e dos estudantes e, em um outro momento, ser oportunizado através da universidade e da escola, que ele consiga cumprir a sua carga horária, que ele consiga fazer as suas provas e, assim, dar continuidade ao seu ano letivo e conseguir se formar. O projeto de lei que cria normas especiais aos dirigentes estudantis foi aprovado pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça e seguiria direto para o Senado. Mas como há divergências, foi apresentado um recurso para que ele seja votado aqui no plenário da Câmara. Para mim, quem é líder de movimentos acadêmicos, grêmios estudantis, líder de sala de aula, ele tem que ser, em especial, por ser bom aluno. Ao ser um exemplar aluno, ao ter bom rendimento escolar, ao ter bom rendimento de frequência, aí sim o abaliza para ser um líder estudantil. Não pode ser a lógica do contrário. Eu acho até uma coisa vergonhosa que um projeto de lei desse tenha chegado à casa de beneficiar alguém que está não cumprindo com o dever de um estudante. É um absurdo, lamento que isso tenha sido aprovado na CCJ e espero que o plenário rejeite esse projeto, porque nós temos que beneficiar e promover o bom aluno, aquele que tem bom rendimento e boas notas. Mesmo entre os estudantes, há quem discorde do projeto que cria regras especiais para a vida acadêmica dos líderes estudantis. Seria basicamente a institucionalização dos estudantes que não estudam, né? Você estaria criando regras especiais para militantes estudantis, né? Flexibilizando datas, flexibilizando provas, não podendo sancionar esses alunos com expulsão ou cancelamento de bolsas, simplesmente porque eles são militantes políticos, simplesmente porque eles se candidataram a grêmios estudantis. Eu vejo isso como uma criação desnecessária de desigualdade entre os estudantes. Vamos agora para as últimas informações sobre a expectativa de votações no plenário hoje com a Carol Nogueira. Carol. Oi, Vera. Vamos falar um pouquinho da agenda do plenário de um modo geral. Às 10 horas da manhã tem uma sessão solene que acontece aqui no plenário Ulisses Guimarães, em homenagem aos 50 anos de criação da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. Às 11 horas da manhã acontece a reunião de líderes, que está marcada então para definir aí as comissões permanentes, a distribuição das comissões permanentes da casa, também a pauta de votações da semana. Agora, mais cedo, agora de manhã cedinho, lá na residência oficial da Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia está recebendo o secretário de Governo,
o Antônio Embaçaí, para conversar sobre a reforma da Previdência. Parece que os líderes governistas têm outras reuniões sobre a reforma da Previdência ao longo da manhã de hoje, aí, com o ministro-chefe da Casa Civil, com outros integrantes do governo, na tentativa de costurar aí o texto final, ver se vai haver alguma mudança com as emendas apresentadas lá na comissão especial, onde a reforma da Previdência está sendo discutida. A sessão ordinária aqui da Câmara dos Deputados acontece às 14h, como normalmente acontece. A gente vai descobrir aí qual que vai ser a pauta de votações de fato depois dessa reunião de líderes marcada para as 11h da manhã. Vera. Obrigada, Carol. E quem tem as informações sobre a agenda de votações no corredor das comissões temáticas é a Mariana Pichitsky. Isso, Vera. A gente já falou da agenda da Comissão da Reforma Trabalhista e da Reforma da Previdência. Vamos falar de outros assuntos também, reuniões marcadas para hoje à tarde. A comissão que discute a reformulação da legislação do esporte, uma comissão que se reuniu ao longo do ano passado, tem uma reunião hoje para uma nova tentativa de discutir e votar o relatório final do deputado Rogério Marinho, que é do PSDB do Rio Grande do Norte. Além disso, a CPI da Lei Rouanet tem uma audiência pública para ouvir um músico, Fábio Conchal Rabelo, e também um empresário, Fábio Luiz Halston Salles. E a CPI da FUNAI-INCRA 2 tem uma nova reunião, uma nova tentativa de votar 3 requerimentos do relator, o deputado Nilson Leitão, da CPI do FUNAI-INCRA 2. Então, esses são os destaques aqui do corredor das comissões de hoje. Vera. Obrigada, Mariana. E nesta edição do Câmara Hoje, você viu reta final das negociações para definir a divisão do comando das comissões temáticas entre os partidos. A eleição está marcada para amanhã. O plenário retoma hoje os trabalhos com previsão sobre a renegociação da dívida dos estados. Entidades patronais elogiam mudanças propostas pelo governo na reforma da Previdência. E polêmica leva a um projeto de lei que visa a proteção de dirigentes estudantis contra perseguições políticas para a análise do plenário. E esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 14 de março. Neste momento em Brasília, 9h34. Para você, um ótimo dia.